Eu quero começar hoje dizendo que a igreja está linda. Olhe para a pessoa do seu lado para você ver como ela é linda. Gente, e você viu somente a do seu lado. E eu estou vendo todos vocês. Cada um mais lindo que o outro. Todos tomaram banho hoje, se perfumaram, colocaram a roupa limpinha para vir adorar o nosso Deus. Ele merece toda a nossa honra, toda a nossa glória, o melhor de nós. Amém? Você que nos assiste pelas redes sociais, sejam muito bem-vindos. Fique conosco até o final. Com certeza, você receberá juntamente conosco uma grande bênção. Bem, irmãos, hoje é o segundo sábado do mês de dezembro. Todo segundo sábado do mês de dezembro, o departamento de mordomia ocupa esse lugar. Nós trazemos uma mensagem para a igreja sobre mordomia. E nós todos já sabemos que sermos mordomos de Deus é cuidar do que não é nosso. Nada que temos é nosso, nem mesmo o nosso corpo. Você pode dizer, aquilo ali não é meu, mas eu sou minha, eu sou meu. Engano seu. Nada que nós temos é nosso. E, por incrível que pareça, hoje também é o segundo sábado do ano. E vocês só vão nos ver aqui no próximo ano. Longe, né? Está logo ali. Então, mas nós, como eu falei com vocês, o departamento de mordomia está representando hoje aqui com vocês. E eu gostaria de pedir a vocês para abrir a sua Bíblia no livro de Gálatas. Gálatas é antes de Efésios. Todos encontraram. Agora vamos falar com o nosso Deus. Baixemos as nossas frontes. Seu Deus, aqui estamos com a Tua palavra aberta. É um livro diferente. Para nós compreender essa mensagem, nós precisamos do Espírito Santo. Portanto, Senhor, nós pedimos porção dobrada dEle. E que essa mensagem possa preencher o nosso coração. E, acima de tudo, bom Deus, que nós possamos praticá-la em nossa vida. Nós te agradecemos e pedimos a Tua presença aqui conosco. Em nome de Jesus. Amém. Gálatas capítulo 22. Diz o seguinte, ou melhor, Gálatas capítulo 5, desculpe, obrigada por quem me corrigiu aí. Capítulo 5, verso 22. Gálatas só tem 6 capítulos. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Vamos parar aqui. Domínio próprio. Então, meus queridos, nós vamos falar somente de um fruto, ou melhor, de uma das virtudes. No início você viu
o fruto, não fala os frutos. O fruto do Espírito é. E aí fala as virtudes, né? Que nós acabamos de ler. Mas nós vamos falar somente de uma virtude. Domínio próprio. O que é domínio próprio? Domínio próprio é a mesma coisa que temperança. E essa virtude é transformadora. Ela é capaz de transformar a nossa vida. Nós vivemos, irmãos, em um mundo de excessos. Excesso em redes sociais, excesso em comidas ultraprocessadas, em Netflix, estresse. Um mundo de excesso, onde nós não damos conta de manter o equilíbrio. E, em meio a tudo isso, Deus nos chama para uma vida equilibrada, cheia do Espírito. Gostaria também de convidar vocês, para, juntamente comigo, abrir no livro de Daniel. Daniel, capítulo 1. Nós lemos o seguinte: no ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém, e a saqueou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e a alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, Deus, letra minúscula, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz. Quem era Aspenaz? Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei, vocês estão vendo a palavra ração, eu vou te trocar por comida. Não gostei dessa palavra ração. Determinou-lhes o rei a comida diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. E que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiram diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Hananias, Misael e Azarias. Vamos para o verso 8. Resolveu Daniel finalmente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Vamos para o 10. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Por que, pois, veria ele o vosso rosto abatido do que o dos outros jovens da vossa idade? Assim, poreis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Hananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a vossa aparência, a nossa aparência, e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. E segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou por 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor,
estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Olha lá. Os jovens, tristes, quando viu tudo aquilo, e olha uma coisinha estranha ali, né, para nós. Então, irmãos, eles viviam ali, mas preocupados porque, com certeza, como diz, chumbo grosso viria. E mesmo em uma terra estranha, com comida abundante e tentadora, eles escolheram o que a Deus honrava. Alimentos simples, puros, que fortalecia o corpo e a mente. Então, meus queridos, de início, nós já aprendemos uma lição. As comidas bem condimentadas, as comidas que muitos de nós achamos gostosas, saborosas, não são boas para a nossa saúde. O livro de Daniel é um dos livros, não sei se essa é a palavra certa, mas vou dizer, um dos livros mais respeitados da Bíblia. Ou melhor, Daniel é um personagem que, com certeza, todos nós, quando chegarmos no céu, vamos querer conhecer Daniel. Homem forte, destemido, obediente, que tinha prazer em obedecer a Deus. Mas eu gosto, quando falo de Daniel e dos seus amigos, de lembrar dos pais deles. Não fala nada sobre os pais de Daniel na Bíblia. Não fala. Mas, com certeza, meus queridos, eles tiveram uma educação de qualidade, uma educação cristã, pais tementes a Deus, que ensinaram aqueles jovens também a temer a Deus. E quando eles foram escolhidos, pessoas de família bem conceituada, jovens que todos admiravam, e o Aspenaz, logo já escolheram aqueles 4 jovens. E diante dessa história, nós já tiramos a primeira lição de hoje. Alimentos simples, em vez de vinho, em vez de suco, em vez de refrigerante, água. E no final, não foi magia. Aqueles 4 jovens estavam mais robustos do que todos os outros. Então, a comida simples que nós ingerimos não vai nos deixar fracos. Pelo contrário. Mas, o que é temperança? Vamos saber o que é temperança. Eu já falei no início que temperança é domínio próprio. É a capacidade de dizer não ao que nos enfraquece e dizer sim ao que nos fortalece. E sermos temperantes é deixarmos o Espírito Santo governar os nossos impulsos. Temperança, gente, não é deixar o mal, mas também usar corretamente o bem. No livro Temperança, da irmã Ellen White, na página 151, diz o seguinte: o verdadeiro cristão deve ter controle sobre seus apetites, sobre suas paixões e seus hábitos, pois a intemperança enfraquece a mente, o corpo, impedindo a clareza espiritual e a verdadeira santificação. Então, o domínio próprio nos faz bem. A intemperança, a falta de domínio próprio nos faz mal, impedindo a clareza espiritual
e a verdadeira santificação. Às vezes você acha que você não gosta de ler a Bíblia, você não gosta de orar, você não gosta de uma leitura saudável, é porque você não gosta. Às vezes não é. É porque a sua mente está cansada, a sua mente, a minha mente está embotada. E a nossa mente embotada, nós não damos lugar ao Espírito Santo nos usar. E aí a gente fica sem desenvolver o nosso lado espiritual. Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 6. 1 Coríntios, capítulo 6. Depois de Romanos, capítulo 6, versos 19 e verso 20. Diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. O nosso corpo, irmãos, não pertence a nós. O nosso corpo foi comprado por um alto preço. Que preço foi esse? O sangue de Jesus. Vamos pensar por aí uns 30 segundos, como foi que Jesus ficou naquela cruz, o que Jesus sentiu para nos comprar. Nós somos de Jesus 2 vezes, nós pertencemos a Ele por 2 vezes. Primeiro, porque Ele nos criou para Ele. E depois que estávamos perdidos, Ele nos comprou com o seu sangue. Então, nós não pertencemos a nós mesmos. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E porque Jesus foi nosso exemplo, nós precisamos colocar em prática os exemplos que Jesus nos passou. Jesus foi nosso exemplo. Ele, irmãos, Ele foi para o deserto quando ele, antes mesmo de começar mesmo o seu ministério, ele foi para o deserto e ali ele jejuou por 40 dias e 40 noites. Mas Jesus, por que Jesus precisava ficar sem comer por tanto tempo? Orando e jejuando por 40 dias. Eu gostaria de explicar aos irmãos uma coisa que eu aprendi depois de um bom tempo de adventista. A gente sempre ouve falar que as batalhas difíceis nós só vencemos, ouve falar não, está na Bíblia. E Jesus que falou para os discípulos, nós vencemos através de jejum e oração. Jejum e oração. Por que o jejum? Antes, irmãos, eu achava que eu ficando sem comer, eu estava agradando a Jesus. Pelo simples fato de ficar sem comer. Você não pensa assim, né? Você já aprendeu, que eu também já aprendi. Aquele momento em que você está sem comer, você está descansando a sua mente. Por quê? Quando você está com o seu estômago cheio, você está dando muito trabalho para a sua mente, para digerir tudo que você coloca no seu estômago. E se você ficar sem comer, você fica com sua mente
clara, saudável, descansada. E durante aquele período, você aproveita, você não pode ficar sem fazer isso. Você aproveita para aproximar mais de Jesus, através da oração, através de leitura. Porque quando jejuamos, assim como Jesus, nós não fazemos isso por fanatismo, mas por um propósito. Jesus sabia que ele ia sofrer muito. Ele já veio para aqui sabendo a missão dele. E para ele garantir passar por tudo aquilo, ele precisava de um preparo espiritual. Irmãos, nós brincamos de ser cristão, mas Satanás não brinca de ser Satanás. Quem bem sabe as nossas fraquezas, quais são? Somos nós, Deus e Satanás. Vocês podem não concordar comigo, mas é verdade. Quem nos conhece de fato, talvez a gente nem nos conheça, mas quem nos conhece de fato é Deus, a gente e Satanás. E Satanás sabe quais são as nossas fraquezas. E também, eu sabendo quais são as minhas fraquezas, e se eu fico com aquela fraqueza por tempos, eu preciso pedir socorro. E qual é o socorro? Oração e jejum. Durante o jejum, aí a gente sente aquela fome, não é? Aquela fome, e aí você aproxima de Deus. Senhor, me ajude. Pega a Bíblia, vai ler. Se não nem consegue ler, pare, fique num cantinho a sós. E quando nós vamos jejuar, nós não podemos jejuar num dia de trabalho, onde a gente vai ter que resolver problemas, né, encontrar com muita gente. Não faça isso, irmãos. O momento que estivermos em jejum, nós precisamos estar a sós com Deus. Jesus procurou onde? O deserto. Lá no deserto. Ele não ficou entre os discípulos, ele não foi para uma vila. Todo lugar que Jesus chegava, todos que estavam por ali iam encontrar com ele. E por isso ele não fez isso. Ele foi para o deserto para ficar a sós com Deus. Então, irmãos, Jesus foi nosso maior exemplo. Temos algumas áreas da temperança. Algumas áreas. Uma das áreas da temperança é a alimentação. Uma das áreas. O que comer? O que comer? O que nós devemos comer? Eu vou ter que olhar para cá, porque de lá eu não consigo ler. Aqui, esse texto foi extraído de um dos livros de Ellen White, A Ciência do Bom Viver, página 295, 296 e 296, sim. Em 1905 ele escreveu: o que devemos comer? Cereais, frutas, nozes e verduras constituem o regime dietético escolhido por nosso Criador. Estes alimentos, preparados da maneira mais simples e natural possível, são os mais saudáveis e nutritivos. Proporcionam uma força, uma resistência e vigor intelectual que não são promovidos por uma alimentação mais complexa e estimulante. Então, essa é uma das áreas da temperança, a nossa alimentação. E o que nós não devemos comer, não devemos ingerir? Nós não devemos, irmãos, estudos comprovados já nos dizem isso. O açúcar refinado, ou nenhum açúcar.
Diz que o pior veneno que nós ingerimos chama-se açúcar. E o segundo veneno chama-se carne vermelha. Então, você que gosta muito aí de um docinho, uma sobremesa, cuidado. Você está ingerindo veneno. Quando as pessoas descobrem que está com câncer, duas coisas que os médicos naturalistas já pedem para a pessoa retirar: açúcar e carne vermelha. Outra coisa que nós ingerimos que nos faz muito mal: frituras, todo tipo de fritura. Excesso de carne. Excesso de carne. Outra coisa, irmãos, não precisa levantar a mão, não precisa falar nada. Sabe uma coisa que nós precisamos tirar, que eu estou sabendo que muitos aí na nossa igreja, pessoas de alta categoria na obra, estão tomando café. E café contém o quê? Cafeína, que faz um mal terrível e que vicia. Eu não vou chamar aqui à frente, mas eu ouvi de uma irmã, há uns 8 dias, ela me disse que ela ainda era do tempo que quando se tornava adventista, não podia tomar café. Eu não sei vocês novatos que se batizaram há pouco tempo, se tiveram essa instrução. O café vicia. Se você não tomar, você fica doente, a cabeça dói, fica desanimado. E essa pessoa me falou que ela ficou 1 semana de cama, porque não tomava o café. 1 semana sem ânimo, morta lá na cama. Mas ela falou: eu não tomo. Passou um dia, passou 2, passou 3, passou 4. No final de 1 semana, ela começou a despertar. E aí começou a voltar o ânimo, porque o veneno havia saído do corpo. E lá em Apocalipse diz o seguinte: os viciados, complete comigo, não entrarão no reino de Deus. Você pensa que viciar é somente em álcool? Aquela cerveja que você deixou de tomar quando veio para a igreja? A cachaçinha que você deixou de tomar porque veio para a igreja? Não. Sabe outra coisa que vicia a gente? É a carne. A carne, você sabia que vicia? Tem gente que, se não tiver a carne, ela nem come. Outra coisa que muitos de nós, e eu vou dizer a vocês, de mim, uma fraqueza, irmãos, que eu demorei vencer, foi a danada da pimenta. Pimenta de qualquer espécie. Eu fiquei uns 5 anos depois de batizada comendo pimenta. E minha consciência doía. E eu ainda tive várias recaídas. Volta e meia eu tinha um vidro de pimenta lá em casa. E muitas vezes, Deus é testemunho do que eu estou falando com vocês. Eu já peguei meu vidro de pimenta e já joguei na lata de lixo. Não como. Agora mesmo, graças a Deus, já tem um bom tempo que eu não como pimenta. A pimenta, gente, vicia a gente. Tem gente que coloca comida, pode ser aquela comida mais gostosa, bem feita, com amor e carinho. A pessoa põe o prato de comida e logo diz: e a pimentinha? Tem uma pimentinha por aí? E aí, se tem a pimenta, gente, não é coisa do diabo. Quem diz que pimenta é gostosa? Arde a boca da gente. Ela começa a funcionar, ela começa a nos prejudicar na nossa boca. E até o final, quando ela sai fora, ela está nos prejudicando. É ou não é? Imagine nosso estômago com a parede bem sensível. Aquela pimenta fica um bom tempo ali. A gente não sente dor, não. Quando sai da boca, não sente ardor no estômago, mas não. Depois vai para o intestino e depois, a hora de colocar aquela pimenta para fora, ainda arde. Viu? Então, meus queridos, temperança é cuidar do corpo que Deus nos deu,
É cuidar do corpo que valeu o sangue de Cristo. É deixar Jesus feliz. Então, nós que estamos aí tomando cafezinho, se você não tem condição de tirar de uma vez, vai tirando aos poucos. Se você toma 3 cafés por dia, tome 2 por um mês, depois 1, né? Até no final aí dos 3, 6 meses, você está livre dessa droga. A pimenta também. Se você come pimenta todo dia, vai tirando aos poucos. Outra área da temperança, o repouso. Repouso é importante? É importante. É importante. E nós sabemos que nós precisamos dormir de 7 a 8 horas por dia, para nós descansarmos o nosso corpo, a nossa mente, e que, na hora que formos dormir, não durmamos com o nosso estômago cheio. Porque se você dorme com o estômago cheio, você não vai descansar o corpo todo. O cérebro vai ficar trabalhando. Porque você come e vai dormir. Quando você acorda de manhã, você está, às vezes, com fome. Então, para onde foi aquela comida? Foi para o lugar que teve que ir. E quem foi que mandou aquela comida para os lugares lá que deveria ir? O cérebro. Quem comanda o nosso corpo é o cérebro. Se eu mexo meu dedo, foi o cérebro que mandou. Deu a ordem para eu mexer esse dedo. Eu quero dar 2 passos para trás, foi meu cérebro que mandou, que deu a ordem. As pessoas tetraplégicas, elas não movem, porque a área do cérebro que comandava os movimentos do corpo dela está morto. Aquela área está morta. E por isso elas não têm nenhum comando. Mas, para nós repousarmos, nós precisamos entrar em oração, e perdoar quem nos ofendeu, pedir perdão também a Deus por muitas coisas que a gente faz errado, né? Todo dia. E estar com o nosso estômago, não vou dizer assim, com fome, né? Porque se você deitar com fome, se você tem facilidade de dormir, beleza. Agora, eu que não tenho facilidade de dormir, se eu deitar com fome, eu não vou dormir durante a noite. Então, um lanche leve é o que nós devemos colocar no nosso estômago. Outra área, irmãos, da temperança. Vamos ver aqui o que está escrito. Eu falei do lazer. Não falei ainda não. Falei do repouso. O lazer. Você precisa tirar tempo para você divertir. Eu não sei o que você gosta, né? Eu não sei. Mas você precisa descobrir. Se bater papo com um amigo de confiança, né? Se é praticar um exercício físico, se é contemplar a natureza, enfim, algo que te deixa leve. Você não pode só viver trabalhando, trabalho como durmo, não pode, né? A gente vê aí, as pessoas se programam para uma viagem, né? Quem não pode ir lá do outro lado do Oceano Atlântico, que vá aqui mesmo no Brasil, tanto lugar bonito, né? Faça planos para ir ali em Mucuri, que é a praia mais perto de nós, já é um lazer. Se você não gosta de praia, você gosta de rio, procure um rio aí para você tomar um banho aí de cachoeira. Ou o que mais? Me ajuda a lembrar aí, irmãos Aviana. Um lazer simples. Uma roça. O que você falou, Cleusa? O que você falou? Mucurici, né? Pois é. Então, gente, uma coisa simples, lidar com as plantas. É um lazer, eu mesmo gosto. Eu mexo minhas plantas, minha mente fica tão leve. Bem, meus irmãos, vamos abrir... Não, vai estar ali para a gente ler.
Filipenses, pensamentos e palavras faz parte da temperança. Filipenses 4:8 diz assim, olha aqui, é forte. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. Outras versões dizem, seja isso que ocupe o vosso pensamento, o vosso coração. Então, faz parte da temperança, pensamentos e palavras. E agora, meus queridos, olha o que diz aqui, Tiago, capítulo 3, verso 5. Irmãos, olha o que diz. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Irmãos, a língua é um dos órgãos menores do nosso corpo, se não é o menor. A nossa língua. Como está trabalhando a nossa língua? Será que a nossa língua está sendo um instrumento do bem ou do mal? Hein, meus irmãos? Eu vou contar para vocês uma experiência que aconteceu na minha casa. Quando meu filho tinha completou 11 anos de idade, nós fizemos uma festinha para ele, para comemorar os 11 anos dele. Convidei algumas pessoas, poucas pessoas, amigas, e dentre as pessoas, foi uma senhora, né, que eu considerava também amiga, e, por incrível que pareça, a minha filha, Ellen, quando era pequena, a menina era bonitinha, o rosto bem feitinho, tudo bonitinho. Mas quando a menina começou a adolescência, irmãos, o nariz da menina começou a crescer. Quem conheceu minha filha sabe disso. Ficou aquele nariz, meu Deus, o pior que está filmando, né, gente? Não podia ter falado o nome. Ela vai me matar. Ela não vai ver, não. E o nariz ficou aquele chamado nariz de tucano de verdade. Né, Cleusa? Você lembra, Cleusa? Foi sua aluna. E aí, tem criança que é assim. Quando é pequena, é uma gracinha. Chega na fase da adolescência, até ela mesmo se acha feia, e nós, pais e amigos, não falamos nada. Mas bem que a gente também está achando. Mas fiquem tranquilos, depois vocês vão ficar lindos. É assim. E essa menina sofreu bullying por todos os lugares. E nesse dia da festinha de aniversário do Fernando, uma senhora não teve outra coisa para falar, mas sorria, sabe? Dava risada. Mas você está com o nariz muito grande, seu nariz está parecendo um nariz tucano. Mas, gente, foi assim um horror. E ela dava aquele sorrisinho amarelo, né? Aquele sorriso sem graça. Quando todo mundo foi embora, essa menina abriu a boca a chorar. Chorou. Ficou desesperada. E aí, o pai perguntou para ela assim, ou melhor, primeiro ele falou assim, minha filha, não importa não, seu nariz tem jeito, a feiura dela é que não tem jeito. Você quer operar seu nariz? Eu quero. E ali nós planejamos, e quando ela tinha uns 17 anos, mais ou menos, ela fez a cirurgia, e hoje o nariz é uma coisinha linda. Ou melhor, ela é toda linda. Então, aquela língua ferina, viu? Deixou o coração de um adolescente triste. Como é que nós estamos usando a nossa língua?
É para glorificar a Deus? Ou para as pessoas sentir ódio do nosso Deus? Fulano é da igreja adventista? Deus me livre. Aquela mulher já fez isso, isso e isso comigo. Aquele homem já fez isso, isso e isso comigo. Aquele homem falou isso e isso de mim. Meus irmãos, isso também é temperança. Isso é domínio próprio. Se você e eu temos costumes de magoar o outro, e a gente podia combinar uma coisa aqui agora. Se por acaso alguém falar de mim, na hora, se eu ouvir, às vezes até por uma brincadeira, né? Tem gente que eu falei brincando. É bom que a gente chegue para aquela pessoa na hora e fale: ô fulano, você está me ofendendo. Eu não estou gostando do que você está me falando. E ali até dá a oportunidade da pessoa se desculpar, né? Agora, o pior, irmãos, é quando fala pelas costas. Tem um provérbio que diz: quem fala mal de mim pelas costas é porque não tem coragem de falar de mim pela frente. Mas não é todo mundo que é forte assim, o suficiente. Há vizinhos, irmãos, vizinhos, que são cobras disfarçadas em gente. Nossos vizinhos, às vezes, nos servem mais que nossos parentes. Se você tiver qualquer problema ali rápido, a quem que você recorre? A sua mãe que mora lá na outra cidade? O seu filho que mora lá na outra rua? Não. Você logo corre e chama o seu vizinho. Então, se você é uma pessoa rixada com seu vizinho, reveja seus conceitos. Reveja seus conceitos. Porque está deixando o coração de Deus triste. E é falta de temperança, é falta de domínio próprio também. Então, como está a nossa vida devocional? Faz parte também da temperança, faz parte do domínio próprio. Como está a nossa vida devocional? Nós estamos tirando tempo para a oração, para o estudo da Bíblia, para vir aos cultos, para visitar as pessoas que precisam ser visitadas. Quando chegar na visita, nada de vida dos outros. Vá direto ao assunto. Ouça a pessoa. Ouça. Leve os seus ouvidos para ouvir a pessoa. E falar pouco. A pessoa está lá com problema, ela quer desabafar. Então, vamos ouvi-la. E depois, cantar. O louvor faz parte. Eu me lembro de uma irmã, ela ficou muito doente antes de morrer, um bom tempo doente. E ela ficava nervosa. E, às vezes, eu ia visitá-la. Hoje tem uma parente chegada dela aqui. E eu estou muito feliz. Eu a convidei para vir hoje, falei que eu ia pregar, e essa pessoa veio. Eu chegava lá na casa dessa pessoa, ela estava nervosa, chateada, ela estava muito doente. E aí, no início, eu escutava, ela falava, e depois a gente começava a cantar. Cadê o Inário? Quem tem Inário em casa aqui? Não joga seu Inário fora, não, viu? A gente não sabe as músicas de cor, eu não sei. Aqui é bom, a gente põe no telão ali e a gente canta. Mas em casa, né? Guarda seu Inário. Quando você for para as visitas, leva seu Inário. E a gente cantava. E depois a gente orava. E de repente, sabe o que acontecia? Aquela irmã começava a rir. Começava a ficar feliz ali. Eu via que a felicidade dela voltava. Entendeu? Então, gente, quando a gente... O nosso devocional faz parte também de visitar as pessoas que estão precisando de nós. E aqui nós temos muitos idosos que foram muito úteis aqui na nossa igreja e que já não vêm mais. Essas pessoas precisam da nossa visita, né? O Ministério da Mulher, através da diretora, a irmã Julie,
que eu já estou com saudade dela, criou esse ministério de visitação. Eu mesmo fui agraciada com uma visita das mulheres lá em casa. Foi muito bom. E eu me lembro de uma vez, quando eu fiz a minha primeira faculdade, eu vou confessar a vocês uma coisa. Eu enfraqueci demais a minha fé. Eu já tive esse momento de fraqueza espiritual. Estudava muito. Foi um curso emergencial, a gente estudava de manhã à tarde e à noite, muitas vezes. Deixei de ler a Bíblia, pouco orava e me senti fraca. E eu me lembro de 2 senhores simples da igreja que foram me visitar numa tarde de sábado. E aqueles irmãos, com toda humildade, cantaram. Eu falei pouco, mas eles que falaram, leram a Bíblia. Gente, eu nunca me esqueço. O irmão Lindolfo e o irmão Edésio. O irmão Edésio, eu acho que alguns conhecem aqui ainda. Ele é falecido. O irmão Lindolfo morava nessa rua de trás aqui da igreja. Ele sumiu, não tenho mais notícia do irmão Lindolfo. Não sei se vocês, os antigos, lembram dele. Eles me fizeram essa visita e foi muito bom. Me deu uma levantada assim, ó, para valer. Me ajudou muito. Então, faz parte do nosso devocional. Estudo da Bíblia, oração, ida aos cultos, visitação, e que, lembre-se, nas visitas vamos ouvir mais do que falar. E nós podemos, irmãos, fazer um compromisso alguns desafios, você pode fazer em 30 dias ou menos. Por exemplo, você vai escolher um item que você gosta de comer ou de beber e conversar com Deus ali e falar: meu Deus, me ajude a deixar de, por exemplo, tomar refrigerante por tantos dias, usar açúcar por tantos dias, café por tantos dias, frituras. Vai se arrumando, se organizando. E aí, no final daqueles 10 dias, ou 5, ou 30, com certeza você vai estar mais forte. E aí você fala: eu já fiquei 30 dias sem tomar refrigerante, não vou mais tomar refrigerante. Eu já fiquei 20 dias sem tomar café, ou melhor, 20, acho que não vai de uma vez assim, não. Já fiquei 2 dias sem tomar café, eu vou ver se eu consigo o 3º dia. Aí você consegue. E por aí afora. E tempo diário com Deus. 30 dias, né, com alimentação saudável. Tempo diário com Deus. Não sei quanto tempo que você está tirando. É a sobra. Quando você vai dormir, se fosse um católico, falava assim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, caía na cama. É assim que você está fazendo? Senhor, perdoa os meus pecados, obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. Cama. Como está o nosso tempo diário com Deus? Quem sabe é você, eu não sei. Eu não sei. Confesso que eu não sei. E nem você sabe de mim. Uma coisa interessante também que a gente pode colocar em prática é ter um grupo de apoio. Você escolhe pessoas da sua confiança e marca um dia, na semana ou 2, para orar juntos. Um grupo de apoio. Eu me lembro de uma vez que eu fui a um médico. Tem parente desse médico aqui na igreja, eu não vou dizer o nome, não. Eu estava passando por uma situação muito difícil, e eu falei com ele assim, contei tudo, e falei que eu estava precisando até de um psicólogo. Bem, muitos não vão concordar com o que esse médico falou, mas eu concordo em parte. Ele falou assim: olha, dona, era um senhor já bem idoso, eu não sou a favor de psicólogo, não.
Eu sou a favor de ter um amigo, uma amiga de confiança e conversar com ela, abrir seu coração. Tem a ver, né? Mas a gente sabe que o profissional nos orienta. E o amigo nos ouve e, às vezes, não tem, assim, a solução para o nosso problema. Mas um grupo de apoio, você ter pessoas da sua confiança, para você orar toda semana, ou você vai na casa dela, ou ela vem na sua casa, e você, ali, com certeza, fortalece a sua fé. Irmãos, eu vou finalizar contando para vocês, eu vou contar para vocês, é uma ilustração da ostra. Ali é uma ostra. Está vendo o que tem dentro da ostra? Bem, está ali uma pérola, né? Que é formado na ostra. Preste atenção aqui nesse texto. Dentro de uma ostra, um pequeno grão de areia causa muita dor. Mas a ostra responde com paciência, resistência e transformação. E daquele incômodo nasce uma pérola, algo precioso, caríssimo. Assim é o domínio próprio. Assim é a temperança. Dói muito no começo. Quando você deixar de tomar o café, você vai ficar assim desorientado. Quando você deixar de falar da vida dos outros, você vai ficar assim sem assunto. O que é que eu vou conversar? Gente, pessoas inteligentes não falam da vida dos outros. Fala de negócios, planejamento de vida, projetos. Exige renúncia, mas produz algo precioso. Sabe por que a temperança, o domínio próprio, produz em nós uma vida mais parecida com a de Cristo? E hoje Deus te chama a entregar sua vontade ao Espírito Santo. Essa última mensagem do Departamento de Mordomia deste ano é nos chamando para uma transformação, para nós praticarmos uma das virtudes do Espírito Santo, do fruto do Espírito, o domínio próprio. Irmãos, por favor, em nome de Jesus, não esqueça do que nós comentamos aqui. O que nós estamos precisando deixar para aproximar mais de Cristo? Jesus está voltando. Como diz a pena inspirada, já ouço os passos de um Deus que se aproxima. Dia 3 de outubro, eu me separei de uma pessoa muitíssimo querida, minha irmã. Era minha confidente. Eu confesso a vocês que morreu um pedaço de mim. Mas eu tenho esperança que no futuro bem próximo eu vou encontrar com ela. E se nós colocarmos em prática o que nós aprendemos aqui nessa manhã, nós vamos encontrar com os nossos queridos e principalmente com o nosso querido Jesus. Nós vamos fazer parte, irmãos, da grande comitiva que vai passar 7 dias para chegar no céu. Por que 7 dias? Ninguém que não guardou o santo dia do Senhor, o sábado, por pelo menos uma vez, vai entrar no céu. Isso está na pena inspirada. E esses 7 dias nós vamos parar num sábado. Para aqueles que não guardaram o sábado, vão guardar. E aí nós vamos chegar no céu, na Nova Jerusalém. E quem vai estar de braços abertos nos esperando? O nosso Salvador. E vai dizer o quê? Vinde bendito do meu Pai, e entrai no reino que vos está preparado desde a fundação do mundo.
Amém? Vamos ficar em pé, irmãos, e fazer a última oração. Vamos fechar os nossos olhos. Senhor, dá-nos força, sabedoria e graça para vivermos uma vida temperante. Ajude-nos a honrar Teu nome no corpo, na mente e no espírito. Em nome de Jesus, amém.